Ciro. Bom dia, Ciro. É um prazer falar contigo logo cedo. A gente perde a paciência aqui, é até desrespeitoso para com o entrevistado, mas eu tô cheio de picaretagem sacana no Brasil. Porque os caras ficam ligando para a televisão, olha, o Datena tá metendo pau em mim. Vai trabalhar direito, pô. Ao invés de me encher o saco logo de manhã. Bom dia, Ciro, como vai você? Bom dia, Datena. Olha, eu te entendo com o meu coração. Eu, às vezes, também sou acusado de ser bocão e tal, mas esse país é um país sangrado por todos os lados. E você falou uma coisa importante, que é o que a gente tem que tirar desses episódios. Privatização ou não privatização é uma ferramenta para você usar conforme a conveniência da estratégia que o país deliberar de desenvolvimento. O que acontece no Brasil é que você, ao privatizar, criou uma estrutura de agências e deixou que essas agências se corrompessem completamente. Então, você tem um contrato de concessão, por exemplo, em São Paulo, no Amapá, esse contrato tem que ser escrito com muitas regras. E a redundância, por exemplo, para não permitir que você falte energia, é uma das regras escritas nos contratos de concessão. E ele tem uma série de punições se não cumprir. E aí não fazem nada. Por quê? Porque é tudo no toco, no suborno, na picaretagem, isso aí mesmo. Além do que, perdemos completamente o controle das tarifas. O Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, porque é de base hidráulica, não é? Apesar de as pessoas às vezes se queixarem, mas qual é a energia hidráulica? É a mais barata do mundo, além de ser limpa do ponto de vista ambiental. E nós estamos com as grandes barragens já com o preço amortizado. Itaipu já está amortizado, Furnas já está amortizado. Portanto, as tarifas tinham que já barateando. E da privatização das concessionárias para cá, pelo mesmo fenômeno da corrupção das agências, as tarifas aumentaram a ponto do Brasil ter hoje uma das tarifas mais caras do mundo, sendo originalmente, assim, no custo dela mais barato, mas quando passa para a população, lá se vai de novo por falta de compostura, por falta de regra. Portanto, minha solidariedade a você que está dando voz ao nosso povo. O que o Ciro está dizendo é a mesma coisa do arroz e feijão, que é produzido de uma forma barata e quando chega no mercado está um absurdo, o cara não consegue comprar. Aí você vai falar, pô, mas está muito caro. Aí o cara fala assim, mas é um intermediário e tal. Como é que pode Não uma é nesse energia caso, que não. não o que eu estou dizendo é o seguinte, como é que pode, não, eu estou dizendo um princípio simples e comparação grosso modo, como é que pode uma energia super barata ser vendida tão cara para você? Não pode. Se ela é gerada de uma forma barata, ela deveria, como o Ciro disse, chegar mais barata a você. Né? Principalmente porque a energia hidrelétrica, ela é aperfeiçoada, desde o início lá de Itaipu, que é uma obra estrondosamente fantástica, eu tive a oportunidade de conhecer, é um negócio assim impressionante, de chamar a atenção, não é? Mas a gente passa, por exemplo, a gente compra energia do Paraguai, a gente manda energia para o Paraguai e já começa lá no nascedouro e compra grande parte da energia que a gente manda para o Paraguai, que o Paraguai não usa, o Paraguai é pequenininho. E a gente compra já energia do Paraguai, então já no nascedouro já tem coisa errada aí. Como é que você pode pagar da energia elétrica, que é a mais barata na produção do mundo, é rio, movimentando turbina, não é? Como é que você pode pagar tão caro de uma energia assim? Isso é picaretagem, é o preço da picaretagem da corrupção que tem no meio do caminho. É isso aí, é o purfa que o nego leva. Esse é o detalhe que o cara leva, mais ou menos isso. Bom, Ciro, vamos falar de eleição, porque aí sim começamos a falar de energia, né? E aí a briga foi boa, mas você saiu vencedor e é uma derrota clara do bolsonarismo aí na região, não, ô Ciro? Datena, nós conversamos algumas vezes, você, como eu gosto sempre de fazer essa homenagem, até a única TV comercial que me dá a oportunidade de falar no Brasil é a Bandeirantes, e você especialmente, e nós mais ou menos tínhamos antecipado, não porque eu seja profeta, é porque eu conheço um pouco de perto, intimamente, a alma do povo brasileiro. Então, eu estou muito feliz porque na minha terra nós fizemos um enfrentamento muito poderoso, muito grave e muito claro também. Aqui a sociedade civil levantou-se, não fomos nós, vamos dizer, a nossa força política que ganhou. Foi um levante da sociedade civil de Fortaleza, intelectuais, artistas, sindicatos, de diversas ideologias e partidos que nos levantamos juntos aqui, não é, liderados pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Cláudio, com um candidato capaz de, sim, pela moderação dele, de estender a mão para todo mundo. Então, essa é uma vitória do povo de Fortaleza e eu comemoro junto.
Mas, assim, aquilo que a gente tinha visto, o povo brasileiro parece ter determinado como segunda razão do voto, a primeira razão sempre é a questão local, a qualidade dos serviços, as demandas, enfim. Mas nas grandes cidades, você tem um segundo motivo do voto, que é o alinhamento ideológico para cá ou para acolá. E parece muito claro que o brasileiro mandou brigar lá fora o lulopetismo e o bolsonarismo boçal. Vão brigar lá fora, né, deixa a gente tentar achar um caminho para esse momento difícil que a vida brasileira está passando. Então foi um grande voto ao centro, né? Tem um centro-direita e uma centro-esquerda, e nós precisamos organizar isso para ver se isso tem desdobramento para o futuro do país. Mas eu amanheço feliz, não é, com esse enunciado do povo brasileiro. Tá claro que o PT, que disputou 15 cidades ontem, poderia ter sido fortalecido e não foi. Não é? Tá claro, o Dino disse hoje, não sei se mais por bronca do Bolsonaro, mas por uma análise lógica, não é? Que a direita venceu, da esquerda, de uma forma geral, teria perdido, mas que o Bolsonaro perdeu mais do que tudo. Foi mais ou menos isso que ele disse, o que eu li foi mais ou menos isso. Eu não li direito, porque eu acordei agora há pouco, trabalhei ontem, fui dormir mais cedo, porque estava meio esgotado. Mas, de uma forma geral, o que venceu aí foi a democracia e nomes novos em determinados estados, independente da ideologia. Estão surgindo nomes novos aí. E algumas lideranças, como a sua aí, lideranças que já estão marcadas e que vêm de algum tempo, essas continuam. Mas outras estão sendo dinamitadas, né? Outras estão sendo colocadas em xeque aí. Por exemplo, eu não vejo, com a vitória do Covas aqui, uma vitória clara do Dória. Ontem foi analisado, inclusive, por um cientista político isso. Eu não sou cientista político, mas também não sou besta. O Bruno Covas não usou o Dória como bandeira dele aqui na campanha dele, de forma alguma. O Dória foi escondido da campanha do Bruno Covas. Quem não vê dessa forma, vê de uma forma que me parece antagônica, aqui é fácil de enxergar. O Bolsonaro não teve bom desempenho, ele apoiou o Celso Russomano aqui, levou ferro. Apoiou, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Crivella, que tomou uma goleada muito grande, inclusive. Não é? E contra o Paes, que não é lá esse sinônimo de grande político, de anticorrupção. Pelo contrário, tem um monte de esqueleto no armário do Paes e o cara ganhou de goleada do Crivella. Ganhou o menos ruim. Aqui em São Paulo surge uma liderança nova à esquerda, que é o Boulos, que os caras estavam contestando. Eu fiquei pensando ontem à noite, olha, depende do que o Lula quiser, porque o Boulos pode ser candidato ao governo do estado, porque o Haddad vai ser o candidato a presidente do PT. Primeiro que o Lula hoje é menos importante que o Boulos, o Haddad e o Lula. O Boulos foi o cara que perdeu, mas que mais ganhou na eleição. Se ele foi candidato a presidente da eleição passada, ele pode ser candidato a presidente a hora que ele quiser. Não depende do Lula para ser candidato a presidente. E nem do Haddad. Hoje ele é um nome mais forte que o Lula e o Haddad. Então tem uma série de detalhes dessa eleição que, se você analisar, políticos novos, lideranças novas, independente de ideologia, surgiram em algumas partes do país e os grandes caciques da maioria dessas partes do país foram colocados em segundo plano dessa eleição. Isso é um sinal que as urnas deram. Ou eu estou enganado, Ciro? Não, você está certo. O traço característico assim daquele primeiro motivo do voto foi experiência e entrega de coisas concretas. Então você tem toda a razão. O Dória ontem tomou a frente, sumiu da campanha inteira e foi para frente das entrevistas, e a Globo já bota ele logo como candidato a presidente, grande vitorioso. O Dória simplesmente sumiu da campanha, e quem ganhou foi a posição serena do Covas, foi a capacidade de prestar contas de como tratou a Covid, a pandemia e os assuntos que importam para a população. E o Boulos, de fato, faz um belíssimo desempenho, lembrando que o PT apoiou o Tato. O Tato perdeu por Mamãe Falei. E isso é um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro. O PT lançou a Benedita, que é uma figura de grande valor, tirou o quarto lugar, com 10% dos votos. Lá em Belo Horizonte, também outra grande capital brasileira, o Calil, que é meu aliado, ganhou a eleição no primeiro turno folgado. O PT acho que tirou 2% dos votos com uma pessoa querida, que é o Nilmário Miranda.
E isso foi uma realidade do país inteiro, Datena. Só eles que não querem ver. E essa coisa do bolo chegar significa o seguinte, que agora a gente pode expressar predileção por uma esquerda mais radical sem precisar explicar banditismo, contradição econômica, não é, fracasso extraordinário do desenvolvimento do país, que é o que o PT obriga o jovem. E isso eles vão perder no Brasil inteiro, porque não tem humildade nem capacidade de compreender, de se reconciliar com o povo, insistindo nesse hegemonismo. Né? Para mim, por exemplo, nós ganhamos as eleições no primeiro turno em Salvador, com o DEM, porque o prefeito ACM Neto tem 70% de aprovação. E nós fizemos um entendimento e lançamos a vice. E aí a petezada critica violentamente, ganhamos no primeiro turno. Nós ganhamos a eleição em Pernambuco com a vice contra o PT, que fez uma campanha muito dura, muito radical e tal. Ganhamos a prefeitura de Aracaju, ganhamos com a vice do PSB em Maceió, ganhamos com a vice do PSDB em Natal, não é? Ganhamos em Fortaleza com o PSB na vice. E o Flávio Dino, que o Flávio Dino resolveu não apoiar ninguém no primeiro turno. Os 3 candidatos que ele sinalizava que a coisa ficaram fora do segundo turno. E vai votar com a camiseta Lula livre. Essas pessoas eles perderam um pouco a noção da realidade do nosso povo. Quem ganhou é quem soube interpretar com humildade o sentimento popular. Essa história de você ser aliado do ACM parece uma coisa meio impensável, mas o ACM é um menino, eu conversei uma vez com ele, é um menino, eu estava ligado ao DEM na época, é um menino que tem uma visão muito grande, tem o gene político do avô dele, que você gosta ou não do avô dele, ele tem o gene político do avô, como tem o Bruno aqui, do avô dele. Tem uma experiência política, apesar de jovem, legal, uma visão legal, e ele é aberto a negociações. E no DEM também tem o Maia. Mas você prevê que possa haver uma aglutinação de nomes? Por exemplo, o ACM sempre falou muito bem de você, sempre foi um cara muito chegado a você. Até o Maia sempre queria uma aliança contigo. O Maia sempre pregou uma aliança contigo, pelo menos nas conversas que eu ouvia. Nas conversas que eu ouvia, ele não queria aliança com Dória, coisa nenhuma, ele queria aliança com você. Pelo menos eu ouvia isso. E ouvia. Eu ouvia da boca dele, não ouvia de ninguém, não. Então, essa aliança para você como candidato a presidente, dependendo de partidos importantes do centro, mas centro não do Blocão, não do Valdemar, não do Roberto Jefferson, centro mesmo. Isso aí pode te ajudar para a eleição presidencial, Ciro? Sem nenhuma dúvida, eu estou dedicado a construir essa grande aliança do centro à esquerda, com coisas práticas. Né? O cimento dessa aliança não pode ser repartição de cargo, fisiologia, embora a participação seja uma coisa natural. Mas é a questão clara. Qual é a questão clara? O Brasil precisa de uma reforma política, você já falou nisso hoje. E qual é a contradição? A contradição é que os políticos eleitos por essa institucionalidade que está em vigor jamais vão mudar essa institucionalidade para não tirar sua própria raiz. Então é preciso ter um presidente da República com grande força na população para estabelecer uma reforma política que entre em vigor daqui 2, 3 eleições no futuro, tirando o medo da reforma agora. Se o Fernando Henrique tivesse feito lá atrás, com o poder extraordinário que teve em função do Plano Real, nós teríamos mudado o Brasil. Se o Lula tivesse compromisso em reformar o país com a força toda que teve, a ponto de apontar a Dilma, que não tinha nenhuma experiência em ganhar a eleição, teríamos feito. Eu entro fazendo isso. E a grande aliança que o país precisa é deslocar esse centro político respeitável da aliança que faz com a direita podre. Porque a única coisa que não sai do poder no Brasil é essa direita podre. Vamos lá, onde é que estava o Valdemar Costa Neto no governo Fernando Henrique Cardoso? Estava exatamente com o Fernando Henrique Cardoso. Onde é que estava o Valdemar Costa Neto e o Roberto Jefferson no governo do Lula? Estavam lá com o Lula. E agora no Michel Temer, estavam com o Michel Temer. E agora com o Bolsonaro, estão com o Bolsonaro. Ou seja, nós temos que tirar essa gente, sabe, fazer uma limpeza na vida brasileira, e isso se faz com gente experiente, com gente que tem a capacidade de dialogar, sem essa conversa mole desse esquerdismo infantil, que já o Lênin dizia é a doença do comunismo. Quer dizer, a doença infantil do comunismo, dizia o Lênin, é o esquerdismo. E essa picaretagem de ficar lacrando na internet
e deixando o país ir para o brejo. Nós estamos pela primeira vez na história com a maioria do povo trabalhador empurrado para a informalidade, o desemprego explodiu, 14 milhões e 600 mil brasileiros desempregados, o colapso do financiamento público não tem precedente e tudo isso vai dar um trabalho muito grande para corrigir, para consertar. E é preciso, portanto, ter aliança ampla, e com base nisso, na coisa transparente, num projeto nacional de desenvolvimento. Eu estou dedicado a fazer isso. Você tem que ser parlamentarista num país que é parlamentarista. Isso é república só no nome, porque aqui você depende do parlamentarismo. Agora, o lado bom, e aí o Bolsonaro errou, quando ele falava em velha política, a velha política é você não fazer picaretagem, não é combinar com esses caras que nós já falamos aqui. Porque acordo com esses caras é dar mão pro diabo. E se você der mão pro diabo, você vai se queimar. O diabo vai te cobrar, que nem o retrato de Dorian Gray. Você pode parecer bonitinho, mas lá no retrato você está apodrecendo. No fim, não vale a pena dar mão pro diabo. Se você não dividir para governar num país parlamentarista, com uma base de parlamentarismo, você está ferrado. Mas você tem que se juntar a gente do bem. Se você não se juntar a gente do bem, e há muita gente do bem. Não há por que desmoralizar a política totalmente, porque aí então você parte para regime de exceção. Eu nunca desmoralizei a classe política como um todo, não dá para desmoralizar. Senão você está querendo ditadura. Então a gente acha que o bem é maioria e que entre esses políticos há muita gente do bem que se sente até acuada, às vezes, de uma votação, acuada mesmo, porque tem crime organizado metido no meio de política hoje mais do que nunca. Tem gente que tem medo. Esse é o grande detalhe. Então, esse pessoal do bem tem que ser reforçado, se unir para que a gente faça um bom país, ou à direita, ou à esquerda, ou à centro-esquerda, mas que seja com gente do bem. Você leva uma vantagem, porque quem está no poder hoje sofre desgaste. Então, porque a gente tem um país globalizado no meio de uma pandemia que arrebentou com a saúde, mas arrebentou com a economia também. Então, quem dirige sai perdendo. O Dória, por mais que ele faça aqui, ele vai pegar, já pegou, né? E vai pegar ainda um país quebrado. Né? O Bolsonaro pega um país quebrado. Diferente do Lula, que teve uma vantagem de quando o mundo quebrou, os bancos aqui estarem saneados por causa daquela picaretagem que aconteceu lá em Curitiba do Banestado, os bancos aqui já estavam saneados. E banco saneado já é um problema, imagina banco quebrado. Esses não, estavam saneados. Então, uma vez eu disse ao Lula, o senhor levou uma vantagem muito grande, que o cenário político era propício e aqui os bancos estavam saneados. E a crise foi bancária, de dinheiro, de picaretagem. O Brasil levou uma vantagem enorme, por isso que o Lula fez um primeiro governo considerado muito bom, teve aprovação de 83% e tal. O segundo já foi razoável, o terceiro ele inventou a Dilma, achando que a Dilma fosse leal a ele, ia fazer apenas um governo e ia devolver para ele. Na hora de devolver, não. E se ferrou e a Dilma acabou com o Brasil. Essa é a grande realidade. Né? Acabou com o Brasil, mas também por culpa do Lula, que acreditou que fosse voltar ao governo e não voltou. Mas todo esse quadro lhe dá uma vantagem para quem não está no poder e quem sempre quis estar no poder e não esteve. Você já teve de forma indireta, né? Porque ministro não tem lá suas limitações. Né? Agora, essa chance que você tem é grande e de novas lideranças que surjam como perspectiva de mudar o Brasil, não, Ciro? Eu acho sim, eu acho que é claro que o céu não é perto, nós temos aí apenas 10 horas, 12 horas da apuração, tem muita coisa para decantar, mas o sinal que as grandes cidades deram, porque as pequenas cidades elas refletem as lideranças locais, muito mais do que qualquer outro valor. Mas as grandes cidades, elas indiciam, por exemplo, o Haddad tinha tirado 16% na reeleição dele em 2016, e, inacreditavelmente, foi esse homem que o Lula quis impor, depois de fraudar a população dizendo que era candidato, como candidato a presidente. Então, esse é um negócio de doido. E o Brasil parece que avançou para a compreensão também de que a presidência da República, as prefeituras, os governos de estado não são para estagiário. Você valorizar o caminho do novo é importante,
Mas esse novo tem que ter traquejo, tem que ter experiência, tem que ter aliança, tem que ter, né, capacidade de saber quanto custa colocar uma criança na creche, um aluno em tempo integral, e esse também é um valor importante. O que o Eduardo Paes ganha no Rio de Janeiro, sendo da turma do Sérgio Cabral, ligado a tudo que não presta, enfim, salvou-se porque tem uma memória popular do cara que fez, que entregou, que sabe quanto custa um orçamento, e, enfim, as pessoas botaram o dedo no nariz, a abstenção foi a maior do país, o voto nulo e branco é o maior do país, mas quem votou, votou com o dedo no nariz pelo serviço, pela entrega, pela experiência, que era basicamente o que eu tenho tentado chamar a atenção há muito tempo. Aqui no Ceará, Datena, só para dar um exemplo prático, nós somos governo. O governador Camilo Santana, da nossa aliança, aqui tem quase 80% de aprovação popular. A Prefeitura de Fortaleza também é um PhD em saúde pública e tem 70% de aprovação popular, apesar de todas as crises. Por que ganharam as eleições? Eles que lideraram aqui a disputa. Ganharam a eleição porque entregam, porque são consequentes, porque não tem escândalo, quando tem escândalo se explicam, enfim. E isso é o que o Brasil está precisando, não é? Achar o caminho entre renovação e experiência. E o caminho é esse, é a prefeitura, depois o governo do estado, depois a presidência da república. Eu estou muito animado, acho que o povo brasileiro, com todas as amarguras que está passando, está amadurecendo muito politicamente. Você tem razão, porque quem não tem experiência, ficou claro que não tinha capacidade de administrar uma pandemia, porque o mundo mudou de uma hora para outra, foi pior do que uma guerra nuclear, porque de uma hora para outra o vírus não matou só as pessoas, que é o mais importante, a perda de vidas. Mas começou a matar de fome também, porque quebrou as economias do mundo inteiro. O vírus paralisou a economia mundial. Então, quem não tem competência para administrar nenhuma parte nem outra, se deu mal e as urnas cobraram isso. Agora, como última pergunta, exatamente esse último fato, né, que é o da abstenção e votos nulos e brancos. Como é que você entende essa abstenção histórica e se você espera que isso tenha alguma participação ou, pelo contrário, omissão do povo brasileiro nas eleições majoritárias de 2022? Na política, apesar de eu dizer para você que estou feliz com os sintomas de amadurecimento político da população brasileira, com as generosas vitórias que o meu partido, o PDT, experimentou, que a nossa aliança com o PSB, Rede, PDT e PV conseguimos, enfim, eu estou feliz. Mas a política, eu não quero perder nunca essa capacidade de humildemente reconhecer. A política está muito desmoralizada para o povo brasileiro. Então, a abstenção será sempre esse sintoma da pessoa não sentir mais vontade. Como o tribunal praticamente dispensou o voto obrigatório em função da pandemia, essa é a primeira grande explicação. Aonde a política foi comovente, foi calorosa, as pessoas se animaram e a abstenção foi pequena. Por exemplo, em Recife, onde ganha o João Campos, houve tal calor na eleição que a abstenção foi pequena. Aqui, entre o primeiro e o segundo turno, passou de 21% para 23%. Já não foi uma abstenção pequena, foi uma abstenção grande. As pesquisas aqui enganaram muito a população, parecia que a eleição estava ganha por 20 pontos, 15 pontos, 17 pontos, isso também desmobiliza, mas, por média, o Brasil experimentou a maior abstenção de todas. E esse é um sintoma que a tal classe política devia entender, a desmoralização da política como linguagem da democracia. Claro, mas você acredita que foi mais por causa da desmoralização da política do que pelo medo da pandemia, do cara votar e se contaminar? As duas coisas. Eu acho assim que, aqui, por exemplo, nós temos clareza, as populações mais idosas foram as que mais se abstiveram de votar. Aqui a razão clara é o medo da contaminação. Mas a turma mais de idade mais jovem, não foi porque, especialmente o jovem, está muito descrente da política. Isso é um erro, porque a política é a que resolve tudo. Daí da energia que vai faltar ou não vai faltar, o preço do feijão, enfim, porque o preço do feijão subiu porque o dólar subiu e ficou melhor para o agricultor do grande negócio vender para o estrangeiro em dólar do que aqui dentro. E o governo Bolsonaro acabou com a estrutura de estoque regulador, que assim, quando você tem oscilação de preço por causa da safra, etc., o governo mantém estoques reguladores que na hora da grande safra ele protege o produtor de não despencar o preço. E na hora da entre-safra, quando falta o produto, o governo vende para compensar a falta de safra e fazer. Nós não temos mais nada disso.
Então, a população precisa, de novo, acreditar de que só a política resolve os problemas. Mas isso não vai ser feito com conversa fiada, tem que ser feito com exemplo, né? Nós importamos arroz pra caramba e não usamos estoque regulador quando o preço do Olha, arroz hoje, bateu as alturas. Importamos soja dos Estados Unidos, que parece meio que impensável, né? E nada disso está sendo usado. É isso, tá nos jornais de hoje. O Brasil, com o Bolsonaro, conseguiu a proeza de, sendo o maior produtor de soja tropical do mundo, importar soja. Chegou hoje no Porto de Paranaguá soja dos Estados Unidos. Esses caras estão liquidando o Brasil, estão quebrando o nosso país, estão liquidando o Brasil. Não é? Eu estou muito indignado e acho que o povo brasileiro está cada dia mais se acordando para essa tragédia. Bom, Ciro, para encerrar de tudo aquilo que eu vi, eu presto atenção no entrevistado, né? Você não está feliz porque você acha que o seu futuro político e dos seus aliados é bom. Você está feliz pelo resultado das eleições porque o resultado foi bom. Mostra que o povo está sabendo escolher, quem sabe gerir crise. Mostra que o povo está sabendo escolher gente honesta, decente e gente trabalhadora. Claro que com exceções, o nosso país é um país continental. Mas o cômputo geral, independente de ideologia, nessas eleições parece que o cômputo geral foi este quadro, né? Que o Brasil emerge educadamente político melhor do que estava antes dessas eleições. Sem nenhuma dúvida. Viva o povo brasileiro, espero que você esteja aí totalmente recuperado ali do susto que deu aos seus fãs, entre os quais eu me incluo com entusiasmo e não quero negar, mas eu fiquei muito feliz por isso, porque o povo brasileiro deu uma demonstração de maturidade política, soube escolher uma coisa, não é, que entrega, que responde aos grandes dramas, e mandou o lulopetismo radical e o bolsonarismo brigar lá fora. Vamos brigar lá fora, deixa a gente quieto, que nós queremos produzir, trabalhar e nos livrar da doença que está nos atrapalhando muito. Bom dia, Ciro, ótimo dia. Saúde acima de tudo. Bom dia, muita saúde, meu irmão. Saúde para todos os brasileiros. Tchau, Ciro. Bom,